Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Gideonis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar seguimento ao tema de processos de desenvolvimento de software, enfocando os processos ágeis. Então, hoje eu vou falar sobre o processo FDD, que é a abreviatura de Feature Driven Development, ou desenvolvimento dirigido a funcionalidades, que é um tipo de processo ágil voltado para projetos grandes e com certo grau de complexidade. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, essa é a segunda aula sobre processos de desenvolvimento ágeis. Na primeira aula, eu dei uma introdução aos conceitos e princípios ágeis e também sobre os problemas de se implantar processos ágeis. E hoje eu vou iniciar a falar sobre um processo ágil específico, que é o FDD, que, como eu falei, é a abreviatura de Feature Driven Development, ou desenvolvimento dirigido a funcionalidades. Como eu disse anteriormente, esse processo ele é voltado principalmente para projetos grandes, com uma quantidade de funcionalidades maior do que o normal e com certo grau de complexidade. Então, esse tipo de processo, ele, apesar de ser um processo ágil, ele gera bastante documentação e ele trabalha muito com modelagem orientada a objetos. Então, como já tinha falado anteriormente, não é que por ser um processo ágil, nós não vamos fazer modelagem, nós não vamos gerar documentação, nós não vamos produzir modelos, não vamos fazer engenharia de requisitos, não vamos fazer projeto. Isso é uma falácia. Isso, tem pessoas que afirmam: "Ah, eu sou ágil, então eu não produzo documentação, eu não faço modelagem, eu não faço projeto, não faço engenharia de requisitos e parto direto para o código". Isso não é ser ágil, isso é desenvolver da forma clássica de, basicamente codificar e testar, certo? Então vocês podem ver que existem processos ágeis que geram bastante documentação e produzem muita modelagem. É importante falar que muito do material dessa aula foi retirado, foi baseado no livro do professor Raul Václavic sobre engenharia de software. Bom, então vamos começar a falar sobre o processo FDD. Então, o processo FDD tem duas fases principais. A primeira fase é a de concepção e planejamento e a segunda é a de construção. A fase de concepção e planejamento, ela trabalha principalmente, mas não somente, a engenharia de requisitos, enquanto que a fase de construção trabalha mais projeto e codificação, desenvolvimento. E é também na fase de construção que ocorrem as iterações. Então, a fase de concepção e planejamento, ela tem como entrada principalmente os requisitos e ela possui 3 subfases, 3 estágios, que são o desenvolver modelo abrangente, o DMA, ou também, por alguns autores, desenvolver modelo geral. Depois disso é executada o estágio de construir lista de funcionalidades e depois o estágio de planejar por funcionalidade. Isso gera, entre outros artefatos, um modelo de classes, ou mais de um, e um plano de desenvolvimento. Na fase de construção, ela possui 2 estágios, ou 2 subfases, que são a detalhar por funcionalidade, ou projetar por funcionalidade, ou modelar por funcionalidade, tem algumas variações, e construir por funcionalidade, que é a codificação propriamente dita, enquanto que o detalhar por funcionalidade é o projeto, principalmente o projeto. Bom, então falar um pouquinho sobre os membros da equipe da FDD. A FDD trabalha com equipes grandes, com vários papéis.
Então, alguns membros são o gerente de projeto, que, como o nome já diz, né, ele é responsável pelos aspectos administrativos do projeto, a gestão de tarefas e de prazos, garantir que o cronograma está sendo cumprido, que as tarefas estão sendo cumpridas dentro do que foi planejado, a operação do centro de controle, contato com o cliente e compartilhamento do status do projeto, a divulgação de como o projeto se encontra. Um outro papel é o do arquiteto-chefe, que ele é responsável por estruturar o sistema, ou seja, principalmente desenvolver a arquitetura do software, que é o esqueleto a partir do qual o software vai ser desenvolvido, que estabelece como os módulos vão estar estruturados dentro do sistema. Também ele é responsável por grande parte da modelagem do projeto e ele gerencia os demais arquitetos. Nós temos o papel de programador líder, que, como o nome já diz, ele lidera a equipe de programadores. Eventualmente pode haver mais de um programador líder. Nós temos o papel de gerente de desenvolvimento, que ele, como o nome já diz, ele gerencia a equipe de desenvolvedores. Ele tenta gerenciar os prazos de sprints. Um sprint é basicamente uma iteração. Coordena entregas e os relatórios junto ao arquiteto-chefe. O programador líder ainda. Temos também o papel de proprietário de classe, que ele é basicamente um desenvolvedor, que a ele são atribuídos uma ou mais classes, em que ele deve se responsabilizar por desenvolver. Ele tem um prazo relativamente rápido para executar as suas tarefas, cerca de 2 semanas. E nós temos o especialista em domínio. O especialista em domínio são os usuários-chaves, ou seja, é uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre como funciona um determinado departamento, um determinado setor, um determinado processo da empresa. Ele tem bastante experiência sobre uma determinada área do negócio, então ele entende bastante do contexto do projeto e deve contribuir para a otimização desse projeto. Então, o especialista em domínio é uma das pessoas que mais fornece insumos para a elicitação de requisitos e para a compreensão desses requisitos. Outros membros da equipe podem ser testadores, escritores técnicos, que podem escrever a especificação de requisitos e outros documentos, por exemplo, administradores de sistema, responsáveis pela configuração de hardware, software de apoio, e gestores de ferramentas, que também tem mais ou menos essa função. Bom, vamos falar sobre a fase de concepção e planejamento. Então, ela se baseia na premissa que se deve pensar antes de começar a construir. Como já foi falado, ela tem 3 subfases, que são a DMA, a CLF e a PPF. DMA significa desenvolver modelo abrangente. Alguns autores falam em desenvolver modelo geral, em que basicamente se produz uma modelagem orientada a objetos, principalmente uma relativa à engenharia de requisitos, mas já tem um pouco de projeto nisso. Depois tem a subfase de construir lista de funcionalidades, que basicamente identifica as funcionalidades do software, ou seja, as funções, serviços que o software deve oferecer aos seus usuários. Nessa fase, eventualmente pode-se aplicar decomposição funcional, com o objetivo de dividir o projeto em partes menores e mais fáceis de gerenciar. E nós temos a fase de PPF, que significa planejar por funcionalidade, em que se faz um planejamento dos diversos ciclos iterativos para desenvolver determinadas funcionalidades. Bom, vou falar sobre as atividades do processo DMA. Então, primeira atividade, formar a equipe de modelagem. É uma atividade obrigatória, sob responsabilidade do gerente de projeto. Então,
O gerente ele deve formar a equipe de modelagem, hã, utilizando, convocando especialistas de domínio ou especialistas de negócio, ou seja, usuários-chaves que têm conhecimento sobre um determinado domínio, um determinado setor do negócio da empresa, para o qual se destina o software, clientes e desenvolvedores. A segunda atividade é o estudo dirigido sobre o domínio. É uma atividade obrigatória, sob responsabilidade da equipe de modelagem. Nessa atividade é realizado um Domain Walkthrough, ou estudo dirigido de domínio. Basicamente, os usuários-chaves, os especialistas de domínio, eles apresentam a sua área de domínio, o seu conhecimento, o conhecimento que eles possuem sobre a sua área, sobre o processo que eles dominam. Eles apresentam esse conhecimento, esse domínio para a equipe, principalmente dando ênfase aos aspectos conceituais. Como falei aqui no DMA, se trabalha principalmente em engenharia de requisitos, então os aspectos conceituais são muito importantes para essa fase. Então, os especialistas de domínio ou especialistas de negócio, eles podem também apresentar uma visão do produto, uma visão inicial, estabelecendo um escopo inicial do que se pretende alcançar com o produto. Aí depois nós temos a atividade de estudo de documentação, que é opcional, que também é responsabilidade da equipe de modelagem. Se for necessário, a equipe ela estuda documentos disponíveis relativos ao domínio do problema, e isso pode incluir o estudo de possíveis sistemas legados. Um sistema legado é um software que já existe na empresa e que muitas vezes não possui documentação. É um software antigo que ainda está em uso e muitas vezes ele vai ser substituído pelo novo software. E nós temos a atividade de desenvolver o modelo, que é a atividade obrigatória, é responsabilidade de equipes de modelagem específicas ou equipes de modelagem menores. A equipe de modelagem ela é dividida em diversos grupos, contendo não mais do que 3 pessoas, e esses grupos eles vão criar diversos modelos candidatos às suas áreas de domínio. O arquiteto líder ele pode fornecer um modelo base para as equipes tomarem como exemplo para criar os seus próprios modelos. E as equipes elas apresentam os seus modelos ao final dessa atividade. Esses modelos eles são refinados, corrigidos, consolidados e unidos em um modelo único. Em alguns autores também falam que às vezes o melhor modelo é escolhido como modelo que vai ser utilizado como modelo único. Depois nós temos a atividade de refinar o modelo de objetos abrangente. É uma atividade obrigatória, mas pode acontecer ou não. Em termos de que? Bom, primeiro, ela é responsabilidade do arquiteto líder e da equipe de modelagem, e pode ocorrer que as decisões que foram tomadas durante o desenvolvimento dos modelos específicos, elas podem afetar o modelo geral de negócio. Então, se isso ocorrer, o modelo deve ser refinado. Quais são as saídas do processo de desenvolver um modelo geral ou modelo abrangente? É produzido um modelo conceitual. O que é um modelo conceitual? O modelo conceitual é basicamente um diagrama de classes que ele identifica os conceitos relacionados ao domínio do problema na forma de classes. Então, essas classes são basicamente classes de entidade que estão relacionadas diretamente ao domínio do problema que se tenta solucionar. Então, o modelo conceitual, ele é frequentemente produzido pela engenharia de requisitos e ele não contém métodos, porque são métodos fazem parte da solução. Porém, além do modelo conceitual, a saída do DMA pode também produzir métodos e atributos. Nesse caso, já seria o início de modelo de domínio, que é um modelo conceitual enriquecido com detalhes de solução.
mas isso pode acontecer eventualmente, principalmente atributos é mais comum, os métodos em geral são detalhados em outras fases, mas nesse caso eles precisarão ser refinados e revistos. Podem ser produzidos diagramas de sequência ou de máquinas de estados, se isso for considerado necessário, para compreender melhor o problema. Também são produzidos comentários sobre o modelo, que definem por que determinadas decisões de projeto foram escolhidas, em detrimento de outras. Ah, Bom, agora eu vou falar sobre a atividade de construir lista de funcionalidades. Atividade não, subprocesso. É, Basicamente, ela possui uma única atividade, que é justamente construir a lista de funcionalidades. Essa é uma atividade obrigatória, que é a responsabilidade da equipe da lista de funcionalidades. Essa equipe ela é formada pelos programadores líder do processo anterior de uh, definir modelo abrangente. Uh, se utiliza as partes do produto que foram identificadas no processo DMA, que são denominadas áreas de negócio, e a partir dessas áreas de negócio, o grupo precisa identificar as atividades dessas áreas e, a partir dessas atividades, quais são as funcionalidades que compõem cada atividade. Então, aqui nós temos uma figura para demonstrar a estrutura da lista de funcionalidades. Nós temos uma área de negócio mais geral, ela é composta de diversas atividades de negócio, que por sua vez é composta por diversos passos de negócio. Isso aqui é uma associação de agregação, significa que esta classe ela precisa ser complementada por informações desta classe, e como aqui nós temos uma associação de agregação, esta classe também precisa ser complementada pelas informações contidas nos passos de negócio. Bom, as saídas do processo de construir lista de funcionalidades são a lista de áreas de negócio, uma lista de atividades de negócio para cada área de negócio e para cada uma das atividades identificadas, também é produzida uma lista de passos de atividade ou funcionalidades que permitiriam realizar a atividade em questão. Bom, agora eu vou falar sobre o subprocesso de PPF, que significa planejar por funcionalidade. Então, a primeira delas é formar a equipe de planejamento. É uma atividade obrigatória, sob responsabilidade do gerente de projeto, e ele forma uma equipe formada que vai ser composta pelo gerente de desenvolvimento e pelos programadores líder. Depois, se determina a sequência de desenvolvimento, também é uma atividade obrigatória, é responsabilidade da equipe de planejamento. Essa equipe ela precisa determinar o prazo de conclusão do desenvolvimento de cada uma das atividades de negócio, o que pode não ser uma tarefa fácil em algumas situações. E para isso eles se baseiam nas dependências e na complexidade das funcionalidades, na própria equipe de desenvolvimento e na carga horária disponível. Depois, outra atividade ainda continuando a atividade de determinar a sequência de desenvolvimento, essa atividade precisa procurar tentar priorizar as atividades com funcionalidades mais complexas ou com risco considerado alto. Eu sou um grande defensor da priorização de atividades, priorização de requisitos. Aqui se pode trabalhar com alguma técnica como a Moscou para priorizar quais as atividades ou quais as funcionalidades mais importantes. Depois, além disso, a sequência de desenvolvimento ela deve alocar juntas atividades ou funcionalidades que têm dependência uma das outras. Deve-se considerar marcos externos, quando isso for necessário, para determinar as entregas. E também deve-se pensar na possibilidade de distribuir o trabalho entre os proprietários das classes. Outra atividade, se atribuem as atividades de negócio aos programadores líderes, é uma atividade obrigatória, sob responsabilidade da equipe de planejamento.
E essa atividade, ela determina quais programadores líderes vão ser proprietários de quais atividades de negócio. Em um segundo momento, esses programadores líderes vão ah, delegar algumas funções para as equipes de desenvolvimento. Ah, Ainda dentro dessa atividade, essa atribuição de propriedade, ela considera a dependência entre as funcionalidades e as classes que os programadores líderes já são proprietários, a sequência de desenvolvimento que foi produzida na atividade anterior, a complexidade das funcionalidades, levando em consideração também a carga de trabalho que foi alocada aos programadores líderes. A atividade seguinte, atribuir classes aos desenvolvedores, é uma atividade obrigatória, sob responsabilidade da equipe de planejamento. Ela deve atribuir a propriedade das classes aos desenvolvedores. Eles se baseiam nisso, eles se baseiam na distribuição da carga de trabalho que os desenvolvedores possuem, a complexidade das classes. Novamente, deve-se priorizar as classes de maior complexidade, de maior risco. Isso é útil para enfocar quais são as classes que deverão ser desenvolvidas primeiro. Também a intensidade do uso das classes, quais classes são mais utilizadas ou serão mais utilizadas no sistema. Também deve-se priorizar esse tipo de classe. E também ele se baseia na sequência de desenvolvimento. As saídas do processo de planejar por funcionalidade são os prazos para a conclusão de desenvolvimento, que se refere a cada uma das atividades de negócio, a atribuição dos programadores líderes a cada uma das atividades de negócio, os prazos para a conclusão do desenvolvimento referentes a cada uma das áreas de negócio, e a lista dos desenvolvedores e das classes que eles são proprietários e as classes que foram atribuídas a eles. Agora eu vou falar sobre os processos da fase de construção. É uma fase iterativa, ou seja, esse ciclo pode se repetir várias vezes. Cada ciclo, em geral, ocupa de 1 a 2 semanas. E tem dois processos, ou dois subprocessos principais, que são o DPF, que é o detalhar, ou modelar, ou projetar com funcionalidade, onde o projeto orientado a objetos será efetivamente desenvolvido, embora ele já tenha sido iniciado nas fases anteriores. E o outro subprocesso é o CPF, que é o construir por funcionalidade, que é a codificação propriamente dita. Então, as atividades do detalhar por funcionalidade ou projetar por funcionalidade, a primeira delas é formar a equipe de funcionalidades, é uma atividade obrigatória, sob responsabilidade do programador líder. Então, cria um pacote de funcionalidades que precisarão ser trabalhados naquele ciclo, naquela iteração, baseado nas classes envolvidas com essas funcionalidades, se estabelece a equipe de funcionalidades, que é composta pelos proprietários dessas classes, e se atualiza o controle de andamento de projeto, determinando que o pacote de funcionalidades atual, que o pacote de funcionalidades que foi produzido agora nessa atividade, está sendo trabalhado correntemente. Então, basicamente, essa atividade, essa etapa, escolhe um conjunto de funcionalidades que serão desenvolvidas nesse ciclo, nessa iteração. Depois se faz um estudo dirigido de domínio. Isto é uma atividade opcional, responsabilidade do especialista de domínio. Ela será realizada se alguma funcionalidade se demonstrar muito complexa. Então, o especialista de domínio ele vai novamente conduzir um estudo dirigido sobre o domínio, com um pouco mais de detalhe, para tentar detalhar melhor aquela funcionalidade em questão, ou conjunto de funcionalidades, antes que o projeto
seja efetivamente iniciado, para basicamente tornar a compreensão daquela funcionalidade ah, mais fácil de entender. A atividade seguinte é o estudo da documentação de referência, também é opcional, responsabilidade da equipe de funcionalidades. Então, se a complexidade da funcionalidade for maior do que o esperado, então a equipe pode ter que estudar outros documentos disponíveis e, eventualmente, estudar softwares legados. Em seguida, se passa para a atividade de desenvolver os diagramas de sequência. Os diagramas de sequência são diagramas comportamentais da UML, muito úteis para detalhar um determinado processo, uma determinada funcionalidade, descobrir a ordem das mensagens que serão disparadas entre os objetos que comporão aquele processo e que métodos deverão ser disparados entre eles. É uma atividade opcional, sob responsabilidade da equipe de funcionalidades, e eles modelam os diagramas de sequência que são necessários para descrever cada funcionalidade a ser desenvolvida. O modelo abrangente, que foi desenvolvido na DMA, na fase, no processo, no subprocesso DMA, ele é refinado, dessa vez incluindo métodos, ou seja, os modelos conceituais que haviam sido produzidos na fase anterior passam a se tornar modelos de domínio. Depois se refina o modelo de objetos, ou modelo de domínio. É uma atividade obrigatória, responsabilidade do programador líder. Então, utilizando o sistema de controle de versões, o programador líder ele cria uma área de trabalho, utilizando uma cópia das classes necessárias para o modelo, e essa cópia ela é disponibilizada para a equipe de funcionalidades. Ainda dentro dessa atividade, a equipe de funcionalidade vai ter um acesso compartilhado a essa cópia, mas o restante das pessoas, dos profissionais que participam do projeto não terão acesso a essa cópia, enquanto essa cópia não for salva com uma nova versão das classes no sistema de controle de versões. A equipe de funcionalidades, ela adiciona métodos, atributos, associações e novas classes que forem consideradas necessárias ao modelo. Então, vai se refinando um modelo de domínio. A sexta atividade é a escrita das interfaces e das assinaturas das classes e métodos. É uma atividade obrigatória, sob responsabilidade da equipe de funcionalidades. Então, o proprietário de cada classe, ele escreve as interfaces das classes. Isso também inclui a escrita dos atributos e dos seus tipos, a declaração dos métodos e a assinatura desses métodos, que inclui os parâmetros que eles recebem e os valores que eles retornam. Também se definem possíveis exceções e mensagens necessárias. As saídas do processo detalhar por funcionalidades são uma capa com comentários que descreve o pacote de funcionalidades de uma forma razoavelmente clara, os requisitos que estão sendo abordados por aquele pacote, naquela iteração, os diagramas de sequência produzidos, os possíveis projetos alternativos, se isso for considerado necessário, o modelo de classes atualizado, ou seja, o modelo de domínio, as interfaces de classe que foram geradas e a lista de tarefas que vão ser atribuídas aos desenvolvedores, que foi gerada em função dessas atividades. E agora nós vamos trabalhar com o subprocesso de construir por funcionalidade. A primeira atividade é implementar classes e métodos. Ela é obrigatória, sob responsabilidade da equipe de funcionalidades. Basicamente, os proprietários das classes vão codificar as classes e os métodos, colaborando entre si para concluir essa atividade. Depois, o código vai ser inspecionado. Isso é uma atividade muito importante, ela é obrigatória.
sob responsabilidade da equipe de funcionalidades. Ela é coordenada pelo programador líder. Ela pode ser feita antes ou depois dos testes de unidade. E, basicamente, as inspeções, como o nome já diz, elas inspecionam, analisam, esquadriam o código para determinar se os padrões de codificação estão sendo seguidos, se o código está limpo, fácil de entender, se ele é flexível a mudanças, se ele não possui maus cheiros de código, se o código é elegante e foi devidamente refatorado. As inspeções elas podem ser feitas por analistas externos, o que é o mais recomendável, mas eventualmente ela pode ser feita pela própria equipe de funcionalidades. Depois se passa ao teste de unidade, que é uma atividade obrigatória, sob responsabilidade da equipe de funcionalidades, onde os proprietários das classes vão estabelecer, vão criar e vão executar os testes de unidade sobre as suas classes, procurando por defeitos, anomalias ou inadequação aos requisitos. Então, o programador líder, ele pode determinar também testes de integração para verificar se as classes conseguem se comunicar quando ele julgar isso necessário. Depois, se passa a atividade de promover a versão atual, chamada build, que é uma atividade obrigatória, sob responsabilidade do programador líder. Então, à medida que os desenvolvedores eles vão afirmando, declarando que os testes de unidade eles foram bem-sucedidos, o programador líder então promove a versão atual de cada classe, a build. Mas antes é necessário que essas classes passem pelos testes de integração, ou seja, verificar se elas estão se comunicando, trabalhando juntos. As saídas do processo de construir por funcionalidade são as classes promovidas à versão atual, depois que foram aprovadas nos testes de unidade de integração, e um conjunto de funcionalidades com valor agregado para o cliente, que ele já pode começar a utilizar. Lembrando que essa é uma das iterações. Outras iterações poderão ser realizadas se o software ainda não tiver sido concluído. Então, volta-se a etapa de detalhar para funcionalidade, cria-se um novo pacote de funcionalidades, se executam todas as atividades da fase anterior e depois passa novamente a fase de construir por funcionalidade, até que o software seja concluído. O processo de FDD, ele pratica algumas boas práticas de desenvolvimento, que são a modelagem orientada a objetos do domínio, o desenvolvimento por funcionalidade, ele estabelece classes proprietárias individualmente, então com isso se tenta evitar conflitos na equipe. Existem equipes de recurso, que são pequenas equipes que tentam auxiliar no desenvolvimento e fornecer suporte para o projeto, isso em todas as fases do projeto do FDD. Inspeções constantes, o que é muito importante para garantir a qualidade do código. Gerenciamento de configuração, para determinar quais são os componentes necessários para produzir uma versão de uma determinada versão daquele software, quais são os componentes que compõem, quais são as classes necessárias e possíveis outros softwares, outros arquivos de apoio, como bibliotecas, arquivos de ajuda, arquivos de configuração, etc. Integração contínua, de forma que o cliente consiga visualizar a evolução do desenvolvimento do software e também a visibilidade dos progressos e resultados do desenvolvimento. Além disso, esse processo ele tem várias vantagens. Ele é bastante adequado para equipes grandes e projetos grandes. Ele é útil para produzir projetos bem estruturados desde o início, desde a primeira fase.
permite que muitas equipes trabalhem simultaneamente, isso reduz o tempo de execução do projeto. O processo ele produz muita documentação, o que permite que ele seja muito rastreável. A rastreabilidade permite determinar a origem do requisito, que é a rastreabilidade para trás, determinando quem pediu, por que pediu, quando pediu, e a rastreabilidade para frente determina que artefatos serão alterados pela mudança num requisito, numa funcionalidade. Essa grande documentação, ela torna mais fácil identificar lacunas e corrigi-las. É importante destacar que isso derruba o mito que métodos ágeis não produzem documentação. Eles produzem documentação, FDD produz bastante documentação. A diferença com relação aos processos prescritivos é que eles não gostam, não aceitam produzir documentação burocrática ou inútil que não ajuda a solucionar o problema ou a compreender o problema. Mas FDD é um método ágil que produz muita documentação. Outra vantagem é que as equipes trabalham com as etapas de desenvolvimento com bastante agilidade. Agora tem as desvantagens. Esse processo ele não funciona bem com equipes pequenas, porque o projeto FDD ele tem muitas tarefas, muitas atividades e muitos papéis. Não necessariamente é uma desvantagem, na minha opinião, não necessariamente é uma desvantagem, mas ele gera uma grande documentação escrita nas primeiras fases do projeto, e por isso, novamente, é necessário uma equipe grande. E uma outra possível desvantagem é que o projeto depende muito das decisões dos programadores líderes, eles precisam ter bastante experiência para desempenhar esse papel. E nós terminamos mais essa aula. Nós vimos então o processo ágil de desenvolvimento dirigido a funcionalidades, o FDD, Feature Driven Development. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela tenha sido útil. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço então que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa se interessar, e se ainda não estão inscritos, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.